Quais são as principais reclamações do setor nessa questão? A principal reclamação, notadamente do segmento que é obrigado a emitir o CIOT por força da lei, é que foi criado mecanismos mais burocráticos para as operações de transporte, porque eles são obrigados a registrar a operação de transporte e esse registro depende do fornecimento prévio de uma série de informações. Isso, ao que parece, criou inicialmente uma burocracia indesejável que, do ponto de vista do segmento, está sendo sinalizada como indesejável. Porque antes o mercado era livre, não havia registro de operação, você contratava diretamente e agora com o CIOT há a obrigatoriedade de registrar a operação através de uma administradora de pagamento de frete. Mas a NTT estuda flexibilizar isso. Quais são as propostas em discussão? Ciente desses impactos no mercado, a NTT está estudando, está analisando alternativas que possam remover esses impactos que foram causados pela resolução e, evidentemente, na linha de estudo está a possibilidade de verificar formas alternativas mais simples para a emissão do CIOT, até mesmo considerando a possibilidade aí, no futuro muito próximo, da adoção do conhecimento eletrônico de transporte, que basicamente contém as informações que são requeridas no momento da geração do CIOT. A NTT não pensa em voltar atrás na questão da carta frete? Não, a carta frete era um instrumento não formal, uma prática informal utilizada no mercado que trazia grandes prejuízos, notadamente no segmento de transportadores autônomos, porque era um papel, um voucher que ele recebia e descontava isso nos postos de combustível com deságio. Então, era uma forma prejudicial ao setor e um dos objetivos da regulamentação do frete foi exatamente para acabar com a carta frete. A questão das cooperativas, qual é a dúvida ainda que tem em relação às cooperativas de transporte? As cooperativas é que, por força da lei, elas foram equiparadas aos transportadores autônomos. Então, todas elas estão obrigadas à emissão do CIOT. Então, é uma reclamação muito grande porque não foi dado o mesmo tratamento que as empresas com mais de 3 veículos. Isso certamente criou uma segmentação no mercado e há uma denúncia desses segmentos, tanto dos transportadores autônomos quanto das cooperativas, que eles estão sendo marginalizados no mercado porque os embarcadores têm têm optado por contratar empresas com mais de 3 veículos para fugir um pouco das exigências que estão estabelecidas para a geração do CIOT. Mas para esse segmento, então, pode haver alguma mudança em função dessa questão? Não, a mudança que está sendo estudada é no sentido de equalizar esse mercado, eliminando essas barreiras. Talvez através de um mecanismo mais simplificado da emissão do CIOT. Não da forma como ele é feita hoje, com uma série de exigências. Mas o CIOT é importante porque ele é um elemento de controle das operações de transporte, além de conferir um maior grau de formalização do mercado. O senhor também falou que esse mecanismo do CIOT pode ser, no futuro, estendido para todas as operações de transporte. Isso é uma coisa que a NTT já pensa? É uma coisa a estudar, a NTT vai estudar isso aí pelos argumentos que eu falei anteriormente, né? Você acabar com a informalidade do mercado através de um registro de todas as operações. Então, uma coisa que a gente pode destacar inicialmente como importante, nós temos conhecimento de, principalmente algumas empresas daqui da região sul-sudeste, elas têm sofrido ações trabalhistas, né, por conta de ações que estão sendo acionadas, né, pelo segmento dos motoristas, transportadores autônomos, tentando caracterizar um vínculo empregatício entre o operador autônomo e a empresa de transporte.
Com o CIOT você tem uma relação mais formal estabelecida através de um contrato de transporte entre prestadores de serviço. E isso pode servir de um mecanismo, né, para que as empresas possam se defender nas ações trabalhistas para comprovação de que aquilo é uma relação contratual em que não há um vínculo, portanto, empregatício. A fiscalização, a gente ouviu os empresários, eles reclamam da fiscalização muito pontual, assim, digamos. Essa fiscalização vai ser ampliada ou qual é a previsão da NTT? A fiscalização é um item essencial para o cumprimento dos dispositivos regulatórios estabelecidos pela agência. É claro que a gente tem que considerar as dificuldades, por exemplo, a extensão territorial do Brasil. O Brasil é um país subcontinental e é muito difícil que os fiscais da NTT atuem todo o tempo em 100% das rodovias brasileiras. Então, o que está em curso é desenvolver uma sistemática que possa agregar inteligência à fiscalização. Um exemplo, o CIOT pode ser um instrumento que permita antecipadamente a verificação da regularidade do transportador através do RNTRC, do Registro Nacional Transportador Rodoviário de Carga, que é a condição para emitir o CIOT. Então, o CIOT está associado a uma operação de transporte que, por sua vez, está associada previamente a uma consulta da regularidade do transportador por meio do banco de dados do RNTRC. Isso é uma coisa saudável para todo o mercado, porque você elimina o atravessador ou operador que está operando de uma forma irregular nesse mercado, aviltando frete numa competição predatória. Muito obrigada, Sr. Hilbert.